Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. No meu entendimento, no movimento pentecostal como um todo, tem muita coisa séria, muita coisa boa. Tem muita coisa que eu diria não tem nada a ver, que é pura emoção superficial que não corresponde a nada, e tem coisa ruim, coisa enganadora e falsa, e em alguns poucos casos até demoníaca. Né? A busca do poder e da dependência do Espírito Santo é muito importante, conforme Efésios capítulo 5, começando com o verso 18, e muito interessante que Efésios diz. Ele diz assim: vocês não devem se embriagar com vinho. Por quê? Porque os antigos, quando eles queriam, vamos dizer, viver a vida, eles falavam: a gente precisa fugir dos problemas, então vamos encher a cara, a gente precisa ter um pouco de alegria, então pega o vinho. Sim. E ele diz: pessoal, não é esse o caminho. Em vez de fazer isso, vocês devem, aí tem que ver o grego original. O grego original diz assim: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. A ideia é que o Espírito de Deus quer agir no meio do seu povo, e a questão, a expressão nesse ponto está bem correta, é dar lugar para o Espírito. Mas é curioso que esse dar lugar lá é um processo e não uma experiência única. Em Efésios. Sim. Então vocês devem constantemente abrir espaço para essa ação do Espírito. Sim. E esse Espírito, aí vem a parte que nem tradicionais nem pentecostais querem ouvir. Esse Espírito mostra o seu poder na nossa vida pela nossa capacidade de submissão. Aqui diz o verso 21. Submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Então onde é que está o poder? No Espírito Santo, em o marido amar a mulher ouvir o marido, o filho obedecer o pai e o pai não irritar os filhos, de acordo com Efésios. Então, por que isso é tão importante? Porque a submissão é a maneira de ser semelhante a Cristo. Quando você crê que Deus tem o poder, que Ele está no controle, você desiste das suas armas e passa a confiar com tranquilidade. Então, essa é a essência. Agora, o Espírito com poder e dons e milagres, quem está certo? São os pentecostais ou são os tradicionais? Depende. O que eu não entendo que existe na Bíblia é uma doutrina do batismo do Espírito Santo, e não entendo que alguns dons sejam obrigatórios para todas as pessoas. Mas se você me pergunta, Saião, existe de fato dom de línguas, profecia? Sim, a maior parte das igrejas tradicionais vão dizer que não, que isso acabou e cessou. E no Novo Testamento não há base para isso. E esse Espírito que age na vida da gente, dessa maneira, também age paulatinamente. Quando a gente lê Atos, depois do Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, estavam todos reunidos ali e tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. O tempo do verbo do grego está no auristo, o que significa que foi cheio todo mundo de uma vez. Então, quando você lê a história da igreja, estuda o Novo Testamento e vê a realidade, há pessoas que realmente têm uma experiência poderosa de enchimento do Espírito de uma vez. O que não significa que ela vai manter aquilo também, né? Não. Inclusive, ele pode ter depois. Qual é na minha opinião, qual é vamos dizer, a imperfeição do ensino pentecostal? Olha, se você tiver um batismo do Espírito Santo, você falar em línguas, agora você se tornou uma pessoa. Isso não acontece. Está cheio de gente que fala em línguas, como os coríntios, e é carnal. E isso não é garantia de santidade de vida com Deus, é apenas um dom. Tem gente que expulsa demônio, mas é a pessoa que fala mal da vida alheia e briga com todo mundo. Então, assim, existe um desequilíbrio. Então não pode se pensar: eu quero só dom carismático. Amém. Se Deus deu um dom para você de orar por cura,
de exorcismo ou de falar em línguas, profetiza. Então, cuide da sua vida para que isso seja usado da melhor maneira. E eu não vou precisar desses dons em certos ambientes, e em outros vou precisar bastante. Sim. Então, qual é o melhor dom? O que edifica os outros. Porque eu fui criado para amar e servir. Então, de repente, eu estou num lugar que precisa muito de exorcismo, que precisa muito de confrontar com sinais de poder. Mas a gente não pode fabricar isso, não pode colocar isso no lugar indevido. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Uma igreja, se você perguntar para mim, mas aí como é que é na sua igreja, Sayão? Nossa igreja, ela é de uma trajetória histórica batista. Mas se tem uma pessoa que diz, olha, eu tenho esse dom espiritual, amém, Deus abençoe. A gente não tem nenhum problema com isso. Até porque se o dom é de Deus, quem sou eu para brigar com a pessoa? E se o dom não for de Deus, isso vai se revelar em breve. Agora, o que a pessoa não pode fazer na hora que você está reunido pregando a palavra, alguém levantar lá e começar a profetizar no meio da pregação. Sim. Ou há um falar respeito em língua. dentro do ambiente que você está também, né? E não pode ser do Espírito. Então, claro. Porque se o Espírito está usando alguém para pregar, o Espírito não vai usar alguém para atrapalhar a pregação. Então isso não é o caso. Então, na verdade, meu entendimento, igrejas históricas e pentecostais e outros devem aprender umas com as outras e buscar uma maneira de viver a fé de maneira mais equilibrada e adequada no reino de Deus. Sim. Existem erros e equívocos e aí a gente precisa ter paciência, bom senso e estudar a Bíblia direitinho. Concordo. Nós estamos no ano de eleição, né? Muitos acham que é errado o cristão falar de política, opinar, né, sobre política. Eu não quero aqui falar de lado nenhum especificamente, mas eu queria entender como você entende a importância de um servo de Deus também prestar atenção e ver como algo importante, porque é uma sociedade, nós vivemos em sociedade, né? A gente tem até uma palestra muito boa sobre Deus, fé e política, que está disponível aí no YouTube, analisando, vamos dizer, uma teologia da política na Bíblia. Sim. Então, aí é uma coisa delicada que a gente tem que levar em consideração. A pergunta é, o cristão deve se envolver com política e se posicionar? A resposta é sim. Por quê? Porque o cristão também paga imposto. Ele não é um cidadão de segunda categoria. Ele faz parte do bem comum. Então, ninguém tem o direito de dizer, você é ateu, então você não pode falar nada sobre isso. Você é de tradição judaica ou islâmica ou evangélica, então você fica quieto porque nós que não temos religião nenhuma somos superiores e nós podemos falar desse assunto. Quem disse isso? Quem lhe deu o direito de estar acima dos outros e dizer quem pode ou não pode ficar calado? Então, claro que a pessoa deve fazer isso e deve fazer isso de uma maneira coerente com seus princípios, com as suas ideias e de maneira equilibrada. Então esse é um ponto importante. A segunda coisa é que se a gente quiser fazer política como cristão, a gente precisa ler a Bíblia. Então precisa ver qual que é a proposta bíblica a respeito de política. Muita gente religiosa faz uma política diferente da Bíblia. Por exemplo, eu preciso de um favor aqui na minha igreja. Então eu queria que tivesse um ponto de ônibus aqui na frente, queria não sei o quê, então eu uso aquele caminho de clientelismo. Eu vou votar no fulano porque ele vai trazer alguma vantagem para mim. Esse caminho não é o caminho correto. Eu preciso pensar no bem comum. Em que medida esse ou aquele governo vai beneficiar a população a partir de princípios de justiça e de bem-estar para a sociedade. A terceira coisa, ainda que os cristãos devam ter posicionamento político, e até é bom que alguns de fato entrem como candidatos da política, no meu entender, não se deve atrelar uma igreja política e nem um ministro religioso. Então, por exemplo, eu, Luiz Sayão, pastor de igreja e professor de teologia, não serei candidato a nada. E se eu for, eu tenho que deixar essa posição para que eu não use o elemento sagrado como elemento de manipulação a favor dos meus votos.